A Babilônia estava em seu auge, a joia mais brilhante do mundo antigo. Seus altos muros e os famosos jardins suspensos exibiam o poder e a riqueza de uma cidade que se julgava eterna. Era o coração de um império que acreditava ser invencível, com muralhas largas o bastante para corridas de carruagens e defesas naturais como o rio Eufrates, que cortava a cidade. Em meio a esse esplendor, o príncipe regente Belsazar governava com um orgulho absoluto, convencido de que nada nem ninguém poderia abalar sua grandeza. Mas havia rumores que percorriam a cidade. O exército persa, sob o comando do astuto Ciro, avançava rapidamente, conquistando cidades vizinhas. Embora os conselheiros alertassem sobre a ameaça, Belsazar desprezava qualquer sinal de perigo, convencido de que Babilônia jamais cairia. Esse desprezo pelos avisos e pela humildade logo se tornaria o ponto fraco do império. A noite cai sobre Babilônia, mas dentro do palácio real as horas não importam. O banquete já dura horas, e o palácio se enche de música, risos e o som das taças que se entrechocam. É uma festa como poucas, em que o príncipe regente Belsazar se cerca de seus nobres e oficiais para celebrar o poder de Babilônia. Cada detalhe do salão de festas revela o luxo da cidade. Tapeçarias bordadas com fios dourados, mesas abarrotadas de frutas e carnes e vasos transbordando com o mais fino vinho. Belsazar, de pé à cabeceira da longa mesa, observa seus convidados com um misto de orgulho e arrogância. A festa em si já é uma mensagem, para o povo, para seus aliados e especialmente para seus inimigos. Enquanto outros reinos sucumbem ao avanço persa, Babilônia ainda festeja. As portas estão fechadas para as preocupações e dentro do palácio não há espaço para o medo. Mas no auge da celebração, Belsazar sente que falta algo. Ele quer tornar esta festa uma prova irrefutável da invulnerabilidade de Babilônia. Quer mostrar a seus convidados e a si mesmo que nenhum poder, terreno ou espiritual, pode ameaçar sua cidade. Com um gesto impulsivo, ele ordena que tragam os vasos sagrados do Templo de Jerusalém, os quais foram saqueados por seu avô Nabucodonosor. Esses objetos, de valor inestimável para os hebreus, estão guardados há anos como troféus de guerra. Os servos, com alguma hesitação, trazem os vasos dourados e os colocam na mesa. Um murmúrio atravessa os convidados, mas Belsazar não nota o desconforto. Pelo contrário, ele levanta uma das taças sagradas, sorrindo desafiadoramente, e ergue um brinde aos deuses de Babilônia. Deuses de ouro, prata, bronze e pedra. O príncipe quer que todos vejam o poder que ele possui em suas mãos, o poder de zombar dos símbolos mais sagrados de uma fé estrangeira, como se fosse imune a qualquer consequência. Mas então, no meio da festa, algo extraordinário acontece. As risadas morrem, a música para, e um silêncio frio se espalha pelo salão. De repente, uma mão surge na parede do palácio, próxima ao candelabro, traçando palavras desconhecidas com um brilho que parece arder. Os convidados, paralisados, assistem enquanto a mão escreve em uma língua que ninguém entende. O próprio Belsazar, antes tão seguro e arrogante, sente seu rosto empalidecer e suas pernas tremerem. Seus olhos percorrem a parede, tentando compreender o que está diante dele, mas tudo o que consegue ver é o vazio. Os convidados cochicham, alguns gritam, outros se afastam, como se temessem que aquela escrita estivesse destinada a eles. Belsazar, desesperado, ordena que tragam todos os sábios, magos e astrólogos do reino. Alguém precisa decifrar o que está escrito na parede. Alguém precisa lhe dizer que tudo isso é apenas um presságio vazio. Porém, um a um os sábios entram, observam a escrita e se calam. Nenhum deles sabe o que aquelas palavras significam, e nenhum ousa inventar uma resposta que possa acalmar o príncipe regente. Finalmente, alguém na corte sugere um nome: Daniel, o sábio hebreu que havia servido a Nabucodonosor e que possuiu a fama de interpretar sonhos e mistérios. Belsazar, que antes ignorava a presença de Daniel, agora clama por sua ajuda. O orgulho do príncipe se dissolve em medo, e a festa que era para ser o ápice de sua confiança, agora se torna o palco de sua inquietação. A mão que escreveu na parede
parece ser uma resposta direta ao ato de arrogância de Belsazzar. A festa que ele pretendia usar como símbolo de seu poder agora se transforma em um sinal de sua queda iminente. Aquele que antes zombava dos objetos sagrados, agora treme diante de uma mensagem que veio de uma força que ele não entende, mas que em seu íntimo começa a temer. A tensão no salão é palpável. A mão desapareceu, mas as palavras misteriosas permanecem brilhando na parede, como um eco sombrio do poder invisível que as escreveu. Belsazzar, trêmulo e desesperado, observa Daniel entrar no salão. Todos os olhos se voltam para o ancião hebreu, que caminha com calma, em contraste com o pânico dos que o cercam. Daniel, um homem já idoso, é conhecido por sua sabedoria e integridade, um servo fiel de Deus que já havia interpretado sonhos impossíveis no passado. Ele parece alheio ao luxo e ao caos ao seu redor, fixando seu olhar apenas nas palavras escritas na parede. Belsazzar tenta retomar um tom de autoridade, oferecendo a Daniel honrarias, vestes reais e uma posição de poder caso ele consiga desvendar o significado daquela mensagem. Mas Daniel, com serenidade, recusa as recompensas. Ele não está ali por glória ou riqueza. Seu semblante reflete a consciência de que esta mensagem é mais profunda do que qualquer tesouro da corte. É um chamado direto de Deus. Daniel começa falando sobre Nabucodonosor, o grande rei que, apesar de seu poder, foi humilhado por Deus até reconhecer que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Ele lembra ao príncipe que o orgulho de Nabucodonosor foi punido e que o rei teve que aprender a se submeter à vontade divina. Daniel lança um olhar firme a Belsazzar, deixando claro que o príncipe não havia aprendido nada com a história de seu antecessor. Ao profanar os utensílios sagrados e desdenhar do Deus de Israel, ele havia atraído sobre si um juízo irrevogável. Com uma pausa carregada de silêncio, Daniel finalmente se volta para a escrita na parede. Ele lê as palavras Mene, Mene, Tekel, Parsim e começa a desvendar o mistério diante da corte, que o observa em absoluto silêncio. Amenem, ele explica, significa que Deus contou os dias do reinado de Belsazzar e decretou seu fim. A glória de Babilônia, que o príncipe julgava eterna, já está contada e seus dias estão prestes a acabar. Belsazzar sente um calafrio, como se cada palavra de Daniel fosse um golpe em suas certezas. Tekel, prossegue Daniel, significa que o rei foi pesado na balança e encontrado em falta. Todos os excessos, a vaidade, a arrogância, tudo foi medido e considerado insuficiente. Babilônia, apesar de toda sua grandeza material, carecia do que realmente importava aos olhos de Deus: justiça, humildade e reverência. Parsim, por fim, significa que o reino será dividido e entregue aos medos e persas. A sentença é clara e direta. O império que Belsazzar acreditava ser indestrutível estava prestes a ser repartido entre seus inimigos, e o próprio príncipe regente perderia não apenas o trono, mas sua própria vida. Ao terminar, Daniel se afasta, deixando suas palavras ecoarem pelo salão. Ninguém se atreve a falar. O peso da profecia preenche o ambiente como uma presença inescapável. O rosto de Belsazzar está pálido, suas mãos ainda tremem, mas ele tenta retomar o controle, ainda que visivelmente abalado. Ele ordena que Daniel seja honrado, mas no fundo sabe que os títulos e vestes que oferece ao profeta não mudarão o que está prestes a acontecer. Babilônia, o império que ele acreditava invencível, está sentenciada. A mão invisível de Deus que escreveu a sentença não foi detida pela força das muralhas nem pelo poder dos exércitos. As palavras de Daniel são como um som de trombeta anunciando o início do fim. E Belsazzar, que outrora desdenhava da ideia de uma força maior, agora se vê prisioneiro do medo. O salão, que antes estava cheio de risos e celebração, permanece em um silêncio sombrio. Os nobres, os oficiais e o próprio príncipe se sentem como condenados, aguardando o inevitável. A profecia paira sobre todos como uma espada, deixando claro que o poder humano é, em última instância,
impotente diante do juízo divino. Assim termina a noite de Belsazar, uma noite que começou em festa e terminou com o anúncio da queda. O império mais poderoso do mundo antigo está prestes a cair, e os céus, como que em resposta ao julgamento de Deus, permanecem escuros em uma calma sinistra que antecede a tempestade. Enquanto o pânico dominava o palácio, fora das muralhas de Babilônia, algo ainda mais sinistro acontecia. Ciro, o rei dos persas, estrategista astuto e incansável, estava pronto para realizar o impossível: invadir a cidade que nenhum exército jamais ousou confrontar diretamente. Babilônia era protegida por um sistema de muralhas altas e espessas, cortada pelo poderoso rio Eufrates, que era desviado para abastecer os canais e fossos que serviam como barreiras naturais. Aos olhos do mundo, a cidade era inexpugnável. Mas Ciro conhecia Babilônia e já havia calculado seus pontos fracos. Há dias ele e seu exército trabalhavam em segredo, desviando o curso do Eufrates. Com um esforço monumental, seus homens abriram canais alternativos, lentamente drenando o rio que passava sob as muralhas de Babilônia. A cada hora, o nível da água descia, abrindo caminho para algo inimaginável. Os persas invadiriam a cidade pelo próprio leito do rio. Naquela noite, enquanto o palácio estava em alvoroço e Belsazar ainda tentava absorver a profecia de Daniel, o exército persa fez sua movimentação. Em silêncio, soldados desceram pelo leito seco do Eufrates, entrando sorrateiramente por onde antes a água impedia qualquer acesso. As portas da cidade, que conectavam o rio à fortaleza interna, não estavam protegidas como as muralhas externas. Afinal, ninguém jamais imaginou que o rio poderia se tornar uma via de invasão. Dentro da cidade, o silêncio da madrugada dava lugar a uma inquietação. Guardas que haviam estado vigilantes por anos, agora se sentiam tomados por um estranho nervosismo. Mas era tarde demais. Como sombras, os soldados persas espalhavam-se pelas ruas escuras, estrategicamente se posicionando até que, em um golpe final, invadiram o palácio. A surpresa foi tão completa que os poucos que tentaram resistir foram rapidamente subjugados. No salão onde a profecia de Daniel ainda pairava no ar, Belsazar percebeu tarde demais o que estava acontecendo. Gritos e passos ecoavam pelos corredores, rompendo o silêncio com um terror frio e crescente. Os persas chegaram até ele, pondo fim ao seu reinado e à dinastia que governara Babilônia por gerações. Belsazar, que poucas horas antes se vangloriava do poder indestrutível de seu império, agora via sua vida e seu reino se esvaírem em instantes, enquanto os invasores tomavam controle de tudo ao seu redor. A profecia de Daniel se cumpriu de forma tão precisa que os babilônios mais devotos entenderam que aquele evento era mais do que uma mera conquista militar. Era o cumprimento de um destino decretado. A cidade, que havia sido símbolo de esplendor e de poder inquestionável, agora estava sob o controle de seus inimigos, não por fraqueza militar, mas por causa de sua decadência e de sua falta de reverência ao sagrado. Assim terminou Babilônia. O orgulho do reino mais poderoso da terra foi derrubado de maneira inesperada e sem batalha alguma. No horizonte, a aurora despontava sobre um reino caído, suas ruas e templos agora silenciosos, enquanto o povo se perguntava como tudo pôde ruir em uma única noite. Para os que testemunharam aqueles acontecimentos, a mensagem era clara: nenhum poder terreno, por mais grandioso que pareça, subsiste ao desprezo pela justiça e pela humildade. Babilônia, o império imponente que se julgava eterno, sucumbiu às palavras inscritas naquela noite fatídica. E como que gravada em pedra, a profecia de Daniel ecoaria para gerações futuras. Não há força, riqueza ou sabedoria que se compare ao juízo do Deus Altíssimo. A queda de Babilônia trouxe ao mundo antigo uma verdade inescapável. Todo reino terreno, por mais grandioso e forte que pareça, é frágil quando erguido sobre orgulho e desrespeito ao sagrado. Pela manhã, quando o sol iluminou os altos muros que antes defendiam a cidade, Babilônia não era mais o império que o mundo temia. Em uma única noite,
os símbolos de seu poder e riqueza foram despojados, e o príncipe regente, que acreditava ser intocável, jaz agora como um lembrete do destino de todos os que se erguem contra o juízo de Deus. Ciro, o rei persa, entra na cidade não como um conquistador comum, mas como um libertador aclamado por muitos dos que habitavam a Babilônia. Ele não só toma o controle do Império Babilônico, como também assume um papel inesperado de misericórdia. Em um gesto que marca o início de uma nova era, ele decreta que os povos exilados em Babilônia, incluindo o povo judeu, estão livres para retornar às suas terras e reconstruir seus templos. A profecia de Daniel, cumprida na queda do Império, agora se estende em uma promessa de restauração e esperança para aqueles que foram oprimidos. Este desfecho traz à tona uma lição que ecoa através das gerações. Babilônia, que havia se elevado como o império mais poderoso do mundo, é agora um símbolo da transitoriedade e da fragilidade do poder humano quando distanciado da justiça e da reverência a Deus. Em seu auge, a cidade parecia impenetrável, mas seus alicerces estavam corroídos pela arrogância de seus governantes, que desprezaram a humildade e zombaram do sagrado. No fim, o império que julgava dominar o destino se revelou impotente diante do destino que Deus havia traçado para ele. A profecia inscrita na parede por uma mão invisível ainda ecoa como um aviso aos futuros reinos e governantes. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Estes não são apenas nomes enigmáticos, mas símbolos de um princípio eterno. Cada império, cada vida e cada decisão são pesados na balança de Deus. E assim como Babilônia, aqueles que se desviam para o orgulho e a injustiça acabarão encontrando o mesmo destino. Se chegou até aqui, deixe um comentário. O que você achou deste vídeo? Sua opinião é muito valiosa para nós. Um forte abraço e até a próxima.